Entrevista. A gente já tem aqui na ponta da linha o nosso convidado, que é o Ricardo Ramos, presidente da ASAP, vice-presidente da Funcional Hightech, isso mesmo, Hightech, e Associação Sem Fins Lucrativos, presidente da Aliança para a Gestão de Saúde Populacional, que estuda a questão da nossa saúde, né, a nossa volta presencial ao trabalho, o que é que a gente deve fazer, quais os cuidados que a gente deve tomar. Muito bom dia, bem-vindo, Ricardo, à Nova Brasil FM. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, boa semana para todo mundo. Coisa boa. E a gente fala aqui sobre essa vida funcional, né? Já que você tem todo um estudo relacionado a isso, falando sobre profissão, e agora com a pandemia as coisas mudaram muito, o cenário mudou muito. O que é que a gente pode trazer de balanço com essa pandemia, as nossas atividades? Bom, vamos lá, é uma mudança bastante relevante, né, no comportamento humano, no comportamento como sociedade, o que impacta também no trabalho, né, nas atividades laborais. O que a gente vem defendendo desde a Aliança, a gente tem uma relação muito próxima com a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, no sentido de fato colocar o indivíduo como a peça central, né, o colaborador como peça central nesse novo momento de mundo. Né? E esse retorno é um retorno onde cada um de nós, a despeito da empresa, cada um de nós vai ter a sua responsabilidade lógico, ter os cuidados básicos individuais, que a gente já vem observando qualquer lugar que a gente vai, seja o uso da máscara, a utilização do álcool gel, o distanciamento acima de 1,5 m a 2 m. E a empresa vai ter que fazer a parte dela também em prover soluções no ambiente de trabalho que possibilitem, por exemplo, que essa distância aconteça, que possibilitem, por exemplo, a quantidade de álcool gel suficiente, uma limpeza com uma frequência maior do que o normal, principalmente em maçanetas e áreas comuns, e muita preocupação com o transporte público, que eu acho que é o grande ponto aí de atenção de todo mundo, seja a questão de volta à escola, seja a questão da volta das atividades profissionais também. Olha, é importante esse tema, porque inclusive um ouvinte já pergunta aqui o seguinte: no caso o local de trabalho dele, onde ele pode questionar, ou reclamar, ou reivindicar se o processo de higienização não estivesse sendo feito a contento, não é? Perfeito. O primeiro ponto no RH da empresa, ele ainda diz assim, vou no RH da empresa? Isso, exatamente. O primeiro ponto de contato é o departamento pessoal ou recursos humanos da empresa. Né? Certo. Assim como nós, enquanto pessoas, estamos tendo que fazer algumas mudanças, algumas adaptações, as empresas também estão fazendo. E a gente precisa lembrar que as empresas também são feitas de pessoas, né? E essas pessoas do lado de lá, né, de quem está administrando a empresa, também estão sofrendo por adaptações. E a nossa experiência aqui na ASAP, com a BRH, é que a gente vem tendo uma abertura muito grande das empresas dos recursos humanos, pronta para receber esse tipo de demanda, porque isso vai fazer com que ela melhore também o suporte que ela quer dar para os seus colaboradores. Isso que a gente está assistindo hoje no mercado. Certo. Então é importante que haja também esse diálogo no local onde você trabalha. Claro que o funcionário, o trabalhador também pode higienizar a sua estação de trabalho. No caso, se eu trabalho com computador, com microfone, eu posso chegar, fazer essa higienização, mas as áreas comuns, né, a empresa também precisa ficar ciente disso. Exato. Você tocou num ponto bastante interessante, né? Essa junção da adaptação da empresa com uma nova forma da gente, né, enquanto pessoa, se portar, vai fazer com que a gente tenha mais autonomia até com a nossa própria limpeza do local. Certo. Agora, quer dizer, eu na minha estação de trabalho, eu tenho que limpar a hora que eu chego, eu tenho que limpar a hora que eu saio, no momento que a gente está vivendo de pandemia. O que a empresa pode ajudar é disponibilizar exatamente um material descartável, com álcool e tudo mais, para que você consiga higienizar o seu ambiente. Mas, de novo, gente, a gente está passando por mudanças em termos de informações científicas sobre o que funciona e o que não funciona a todo instante, tudo vem mudando. Então não existe uma receita de bolo fechada, até porque se você trabalha num escritório padrão, né, um escritório num edifício, o comportamento é porque você tem um problema de catraca, você tem um problema de apertar o botão do elevador, você tem um problema de quantas pessoas ficam dentro do elevador, até o seu escritório. Outra coisa é você trabalhar no comércio. Uma porta aberta, qualquer pessoa entra. Então, assim, é importante que a gente tenha muito bom senso
e estejamos bastante atualizados com o que está acontecendo, para que a gente possa, digamos que, errar menos. Tá? A gente está aprendendo a errar menos à medida que a pandemia evolui. A gente tem falado muito, né, na questão do termo high-tech, a coisa da tecnologia, da saúde. A gente tem crescido nesse sentido, ou ainda estamos engatinhando, aprendendo a lidar com isso, já que você trabalha e você atua como vice-presidente numa área funcional relacionada a isso? Não, perfeito. As tecnologias como um todo, com a história da pandemia, elas aceleraram demais. Coisas que estavam andando num ritmo lento e que se imaginava que acontecesse daqui 5 ou 7 anos, de repente se tornaram coisas que a gente teve que lidar depois de 1 ou 2 meses. E quando eu falo tecnologia, é desde possibilidades de trabalhos remotos, né, que eu acho que é uma coisa mais clara para todo mundo, mas também outras iniciativas. Eu não sei como é que está em Aracaju, mas aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, todos os lugares de ambiente fechado, como shopping center, etc., você já tem câmeras termosensíveis, né, onde você não precisa ficar medindo a temperatura indivíduo a indivíduo. Alguns hospitais já estão colocando isso nas suas portas também, para determinados setores do hospital. Então, sem dúvida nenhuma, a parte de tecnologia vem avançando demais com a história da pandemia. E quando você põe a parte de termossensibilidade, câmeras termossensíveis, você tem até a parte de reconhecimento de face com máscara, sem máscara. Isso tem a ver com inteligência artificial. Enfim, tem uma série de inovações que acabaram acelerando nesse processo de... Parece que o futuro está chegando, né? Coisas que a gente desconhecia, ouvia basicamente no cinema, a gente está vivenciando hoje com a pandemia. E você falou aí na questão do trabalho remoto. Aqui no Nordeste, claro, tem muita coisa que é novidade, tem muita coisa que chega um pouquinho depois aqui, diferente de outras regiões, mas a questão da interligação tecnológica, da globalização, hoje com rede social, tudo fica muito mais fácil e a gente fica mais interligado. Com relação ao home office, você acredita realmente que veio para ficar, até para baratear ou reduzir os custos das empresas? Eu não acredito que ele veio para baratear ou reduzir o custo das empresas. Eu acredito que ele veio para, de alguma maneira, harmonizar possibilidades que antes pareciam muito distantes com o mundo atual. Então, eu vou dar alguns... Aí no Nordeste, saiu uma nota do Ministério do Trabalho. No Nordeste está alguma coisa em torno de 15% de potencial para home office de toda a força de trabalho. Aqui no Sudeste, alguma coisa em torno de 25% a 30%. Então, realmente, o impacto aqui é maior. Mas, vamos lá, pessoas que antes ficavam com as suas famílias em pouquíssimos períodos do dia, porque gastavam 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas ou até mais no transporte público para ir e para voltar, agora podem passar boa parte do tempo em casa, trabalhando, mas almoçando, tomando café e jantando com sua família. Então isso deu um clique na cabeça das pessoas, né? Aquelas que têm essa possibilidade, que são a minoria, é importante ressaltar. E elas começaram a pesar, poxa, acho que isso aqui é muito mais interessante para mim do que eu perder tanto tempo, por exemplo, no transporte público. O desgaste do deslocamento, principalmente nos grandes centros. Sim. Você falando aí de São Paulo, você morando aí, você sabe muito bem o que é isso, não é? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente vai conviver com o modelo híbrido. Eu acho que o home office vai ser uma oportunidade onde você vai ter que estar no seu escritório ali 1 ou 2 vezes por semana, porque as reuniões, por exemplo, o ser humano ele é social, né? É mesmo. Então, você tirar isso dele... O brasileiro então, hein? Oi? O brasileiro então... Gosta de socializar, tá presente, né? A gente estava lembrando recentemente aqui com um outro grupo, através de entrevistas, eles atuam nesse ramo de investimentos, atuam com Bolsa de Valores, e quantos eventos anuais eles precisavam ir presenciais, né? Reunindo aí grandes convenções, e este ano a convenção foi virtual, todo mundo participando ali ao mesmo tempo, ou seja, não deixou de acontecer, não foi da mesma forma, mas você não precisa adiar um compromisso, por exemplo, uma discussão, um seminário, porque hoje as facilidades, né, da tecnologia estão aí para ajudar nesse sentido. Não, sem dúvida. Eu estava fazendo um levantamento aqui com um colega outro dia, quantas reuniões a gente não pega o avião para fazer uma reunião de 1h30, às vezes, e voltar. Foram inúmeras as vezes, né? E nós na ZAP a gente fez um evento há cerca de 2 anos, um evento internacional,
eu me lembro o desgaste e o tamanho de investimento para trazer 3 professores internacionais para poder falar aqui durante 1h30 ou 2. Gasto de hotel, passagem aérea, alimentação, né, Ricardo? É um absurdo. A saúde das pessoas envolvidas nisso, no caso dos 3 professores, não faz mais sentido, né? Então acho que isso deu um clique na humanidade, né? Vamos ser mais produtivos, né? Ele não precisa se deslocar, gastar 3 dias indo e voltando da Europa. Ele pode ficar lá, tocando a vida dele, parar durante 2 horas ali na televisão, né, no computador, e dar uma aula, e todo mundo hoje está aprendendo a capturar a informação a partir desse mecanismo. Então isso é uma evolução para a humanidade, sem dúvida nenhuma. Que bacana. E agora, para a gente concluir o pós-pandemia, que a gente espera que a pandemia acabe, que torcemos por isso, essa briga e essa corrida científica com relação à vacina, o que é que vocês esperam, já que vocês estudam essa área de conhecimento científico, técnico, principalmente tecnológico, para 2021, né? Porque 2020 praticamente já está acabando. Eu acho que o mais importante desse momento aí, pós-pandemia, como a gente está chamando, né? A gente não sabe quanto tempo isso ainda vai durar, as segundas ondas, enfim. Não é nem a questão tecnológica, é uma questão do modelo de assistência. Lá na ZAP a gente defende muito o modelo de assistência que é chamado de atenção primária à saúde, onde a gente, ao invés de qualquer problema de saúde, procurar o pronto-socorro, que já está dentro do hospital de grande porte, enfim, você ter um acompanhamento preventivo ou de promoção à saúde com um médico que possa te orientar de uma maneira adequada, que possa organizar a sua vida de saúde, que possa melhorar a sua alimentação, identificar um eventual risco seu familiar genético e poder tratar aquele assunto. A gente acredita que existe hoje um medo da população de ir até o hospital, isso aconteceu na pandemia, por conta de uma eventual contaminação cruzada, enfim. E eu acho que isso vai gerar com que as pessoas procurem mais médicos clínicos gerais, médicos de família, para poder ajudá-los a conduzir problemas de menor gravidade. Verdade. Então, e a telemedicina está aí, né? A gente tem acompanhado bastante também. Isso. A telemedicina entra nesse ambiente onde a gente não tem uma coisa tão grave e a gente precisa de um auxílio médico, mas existem outros mecanismos além daquele de procurar diretamente o pronto-socorro. Então, é claro que a tecnologia vai ajudar a gente bastante, por exemplo, diagnósticos feitos em casa, com uma série de equipamentos, isso está explodindo fora do Brasil, está chegando aqui agora, mas eu acho que a grande sacada é a alteração do modelo de assistência no Brasil, que no SUS já está muito bem desenhado. Claro, precisa de investimento, energia e foco para algumas coisas acontecerem da melhor maneira possível. E no ambiente de saúde suplementar, ou saúde privada, isso ainda não aconteceu. Então, eu acho que temos a chance do SUS ser bastante enaltecido no pós-pandemia e uma oportunidade de sistema privado modificar o seu modelo, um modelo mais sustentável. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que pegar e abraçar para os próximos anos. Tomara, olha, deixa eu só aproveitar aqui nessa reta final da entrevista, que a nossa colega também, a jornalista Daniele Ferreira, a gente está aqui debatendo, interagindo com a sua entrevista, ela lembrando aqui que alguns locais, inclusive de trabalho, já tem portarias no formato QR Code, né? Aqui eu não conheço aqui em Aracaju ainda, mas é uma realidade, já vi inclusive várias reportagens sobre isso e sobre como é que está esse momento, como é que você analisa a adaptação do funcionário. A gente ainda vai passar por um processo assim diferente para se adaptar a esse novo modelo, esse novo momento? Vai, eu acho que vai. Eu andando aqui em algumas... Eu estou fazendo home office também, mas eu já comecei a fazer algumas reuniões presenciais em alguns escritórios e eu percebo que nem todo mundo ainda achou a maneira de trabalhar. Então tem lugar que não tem o QR Code e a catraca está livre. Tem lugar que ainda está bastante restrito e está dando crachá na mão das pessoas, que não é recomendável. E tem pessoas já implantando o QR Code, como a Daniela colocou, que realmente dão um acesso sem que você tenha que encostar nas coisas, né? Então eu acho que é um processo adaptativo e a gente tem que lembrar o seguinte: todo processo adaptativo de implantação de tecnologia, ela custa mais no curto prazo para ganhar, para ser sustentável no longo prazo. Então, também tem que haver um entendimento e que é um investimento da sociedade como um todo no curto prazo para ganhar no longo prazo. Vou dar o exemplo do QR Code que a Daniela colocou. Então, se você passa um QR Code e a catraca libera, você não precisa ter ali 1 ou 2 seguranças na catraca olhando o que está acontecendo. Você é uma pessoa a menos ou 2, talvez, porque aquilo tem que tem que funcionar, né? Então, sim, eu acho que vão ter essas adaptações.
mais tecnológicas, mas eu volto, né? O vírus, ele é uma instituição unicelular e ela não tem vida. Ela só tem vida depois que ela contamina a gente, faz o que faz em termos de infecção. E a gente precisa fazer coisas muito básicas para combater um vírus, né? E tão básicas quanto lavar a mão, tão básicas quanto passar álcool gel, tão básicas quanto usar uma máscara, eventualmente num lugar mais fechado. Então vamos olhar para a tecnologia, mas vamos lembrar que isso é um vírus, é a forma mais simples de instituição que existe, é unicelular, não tem nem célula, é uma capa com um núcleo dentro dele, e a gente precisa fazer coisas simples para ganhar do vírus nesse momento. Então, muita complexidade às vezes atrapalha. É verdade. Olha, que bom bater esse papo com você nessa conexão aí, direto de São Paulo, trazendo aí o presidente da ASAP, o Ricardo Ramos, ele que atua nessa área high-tech, falando sobre saúde e tecnologia, e que outros temas venham aí para que a gente possa discutir junto com o público sergipano aqui na Nova Brasil FM. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço em nome da nossa aliança, foi um prazer, fico sempre à disposição. A gente agradece.